Fala galera, nós estamos começando mais um podcast do Love e hoje nós estamos aqui com a Manu, nossa convidada. Oi, gente. Ela vai falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito através da vida dela. É uma jovem super envolvida com missões. Manu, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você com a gente. Gente, eu tô um pouco nervosa, mas vai dar certo. Vai dar certo. Pra mim é um prazer estar aqui, de verdade. Poder falar um pouquinho do que o Senhor tem feito, assim, na minha vida e no campo é bem legal. Então vamos começar sobre como começou a sua trajetória com Jesus, como você conheceu a Cristo. Então, eu era bem novinha, quando a minha família é toda católica, eu sou católica de berço, sabe? Batizada na igreja católica e tudo, passava a cestinha. E eu lembro que a minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica, eu tinha 7 anos de idade. E aí ela começou a levar a gente, e aí eu fui achando legal, sem entender muito o que estava acontecendo. Eu lembro até, sabe aquelas orações que tinha na época, assim, que o pastor falava, traz uma foto de quem que você quer orar. Eu peguei um tanto de álbum lá em casa, tirei foto de todo mundo, falei, vou orar para todo mundo. Pus foto de todo mundo, mas ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo, não. Até o dia que eu fiz 9 anos, na época que eu tinha 9 anos, a gente teve um acampamento, e nesse acampamento eu lembro que o tema, bem tema de acampamento, né, era selados pelo Espírito. E eu lembro que nesse acampamento, assim, foi em uma das palavras, falava sobre isso, sobre o Espírito Santo, e foi nesse dia que eu senti, eu falei, cara, agora eu tô entendendo, tipo, acho que é esse cara aqui que eu levo as fotos pra ele, é esse Cristo, e aí não teve jeito. Ele me ganhou, e desde então eu tô nessa caminhada de amadurecendo todos os dias. Mas a minha história com Jesus começou assim, novinha. Através da sua mãe? Através da minha mãe. E como que a sua mãe conheceu a Cristo? Como que chegou o evangelho na sua casa? Cara, o evangelho, por incrível que pareça, ele é uma coisa antiga na minha casa, sabe? A minha avó, apesar de católica, é uma das pessoas, a gente fala, mais amiga de Jesus que eu conheço, né? A gente gosta de falar assim lá em casa. Só que quando eu tinha essa idade, 7 anos, mais ou menos, os meus pais, eles tinham se divorciado e a minha mãe estava passando por um período mais complicado, assim. E aí, alguns amigos da minha mãe convidaram minha mãe para começar a ir numa igreja evangélica, assim, de bairro. E aí ela foi. E aí, quando ela foi, ela conheceu Jesus, ela se batizou, começou a levar... Eu tenho mais 2 irmãos, o Pedro e o Gabriel, e ela começou a levar a gente. Acabou que, assim, ficou quem quis, né? Sim. Mas ela começou a levar a gente, ela conheceu assim, foram os amigos que chegaram nela e eu conheci através dela, que começou a me levar. Que lindo. Sim. E o seu envolvimento com a igreja local, como que começou, assim, de você fazer as coisas, evangelismo? Cara, eu acho que passar a adolescência na igreja, quando você passa de verdade, assim, é um presente muito grande, né? Porque quando você é adolescente e você estuda, e depois disso você não tem... Ou você faz um curso ou uma outra coisa, mas você tá com a cabeça pra isso. Então, eu era aquela adolescente que fazia de tudo. Tudo que você pensa na igreja, sabe? É do teatro, vamos. É do grupo de dança, vamos. É do não sei o quê, vamos. E começou assim, né? Eu caía... Sempre fui muito do serviço, né? Então, eu comecei a querer fazer tudo. Vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. Vamos ser de tudo. E aí, a minha igreja, a primeira igreja que eu fui, assim, ela não tinha um enfoque tão grande em evangelismo. Então, era uma coisa que eu não tinha tanto conhecimento, sabe? Sobre evangelismo, a importância, por que a gente evangeliza e tudo. Mas quando eu fiz uns 14 anos, eu comecei a ter uma consciência maior sobre isso por causa de uns amigos na escola, que eu falava, cara, esse pessoal tá precisando de conhecer Jesus e tal. E aí eu lembro que uma liderança lá dos jovens, lá dessa igreja, né? Ele começou a falar com a gente sobre a gente começar a fazer uns eventos dentro da igreja, só que de forma mais descontraída para chamar os nossos amigos de fora. Esse foi meu primeiro contato, assim, com, tipo, evangelismo e as pessoas que precisam de conhecer Jesus, assim. E eu lembro que foi muito legal. A gente chamava de Amorfilos, né? Por causa do... E aí eu lembro que a gente teve alguns, a gente tinha Amorfilos e pizza, Amorfilos e filme, e a gente chamava a galera, ficava no galpão da igreja, não era a estrutura de um culto, assim, sabe? A gente chamava eles, ficava no galpão da igreja, e daí a gente fazia alguma coisa. E depois disso, acho que o Senhor foi abrindo os meus olhos, sabe? Sobre a necessidade
sobre o campo tá branco, né? Véi, tá na hora, assim, o tanto de pessoa que precisa. E aí fui, aos poucos, tomando conhecimento e amadurecendo na história de evangelismo, até chegar, né, no ponto de começar a fazer evangelismo noturno. Comecei a ter muitos amigos evangelistas, assim, né? Que eu comecei a andar com muita gente dessa galera e eles, vamos ali, vamos fazer evangelismo não sei aonde, vamos no Alberto Sintra, vamos não sei aonde. E eu só estava acostumada com o evangelismo na praça, assim. Eu comecei a andar com eles e assim começou. Começou, não parou mais. Entendi. Você foi sendo movida pelo Senhor para fazer isso, para estar nas ruas. Foi. E tudo mais. E depois, quando que você voltou os seus olhos para o campo missionário, da forma que a gente conhece? É claro que a gente tem um conceito mais amplo, né, do campo missionário. Sim. O que você estava fazendo? Você estava num campo missionário, mas em termos de ir para o sertão, ir para o Nordeste, quero dizer nesse sentido. Cara, eu acho que, assim, eu sou muito grata a Deus por um amigo meu. Hoje ele é pastor, o nome dele é Pastor Lucas. Ele sempre foi muito envolvido com essa questão de missão, sabe? E eu acho que foi começando a andar mais com ele que os meus olhos, eles começaram a saltar nisso. Eu falo que eu fui muito aos poucos, sabe? O Senhor foi tendo bastante paciência comigo até eu abrir os meus olhos, até ele abrir os meus olhos, né? E assim, eu comecei a andar com o Lucas e o Lucas, ele é muito envolvido nessas coisas. E aí eu comecei a ver os missionários, como eles se movimentavam no campo, e comecei a conversar com o Senhor sobre isso. E aí nas nossas conversas eu fui entendendo a necessidade de pregar o evangelho. E eu acho que à medida que a gente vai conhecendo o Senhor também e vai entendendo que a vinda dele é apressada pela pregação do evangelho, você fala, não, eu quero você aqui agora, vamos pregar. Então, essa questão do campo, ela surgiu na convivência e também em conversas com o Senhor, sabe? Eu via e eu começava a perguntar pro Senhor, tipo, Senhor, o que o missionário faz no campo? Tipo, o que ele faz? Por que tem que ir? Eu sei que tem a comissão, né? E ele manda a gente ir, esse é o motivo da gente ir, mas por que eu vou sair daqui e eu vou pra lá? Como que é? Como que funciona? E aí, eu acho que quando você começa a entender o grande plano do Senhor, né, para a humanidade, você fala, velho, eu tenho que me encaixar nisso aqui de alguma forma. E a missão é a resposta, assim, para você entrar dentro disso, né? Então, foi esse processo. E é tão engraçado que a minha mãe percebeu antes que eu. Porque ela ficava lá na igreja e falava assim, e o missionário fulano tá em tal país e ele tá passando por isso, isso e isso. E a minha mãe olhava, e eu nem sonhando com isso, minha mãe olhava pra mim e falava, você não vai, não. Não vou deixar você fazer, tadinha. Não vou deixar você fazer uma coisa dessas. Porque chegavam os missionários, a gente apoiava alguns missionários de países perseguidos, né? Então ela falava, não vou deixar. Eu falava, mãe, mas eu nem... Aí hoje, tadinha, hoje a hora que Deus deixar eu estou indo, mas foi assim. Esse processo com os pais é um pouco difícil mesmo pelo amor deles, né? Mas faz parte, eu acho que a sua mãe vai conseguir entender também, né? Ela tá entendendo agora. Aos poucos, né? Ela tá entendendo. O meu pai, ele não é cristão, sabe? Ainda. Então, ele não tem... Ele não entende o que, nem é só a gente fala assim, não entende o chamado, nem é isso, ele não entende a prática mesmo, tipo assim, o que é isso? O que é um missionário? Por que ele tá no campo? E por mais que eu tente explicar para ele, não é uma coisa que ele compreende tanto ainda, mas eu converso bastante com o Senhor sobre essas coisas e eu acho que é muito legal a gente ter convicção do que o Senhor quer, da gente pra gente conseguir seguir nisso, sabe? Então, esse processo dos meus pais entenderem, eu falo com o Senhor, eu não vou agir em rebeldia, mas o Senhor vai aos poucos. Sim. E como fica o seu coração nesse tempo de espera, por exemplo, que você não tá em nenhum outro país que não seja o seu agora, você não tá em tempo integral numa missão, e você tem sido compelida para isso. Como que é esperar pro momento certo? Cara, eu acho que agora eu vou falar bastante. Esse é o assunto que eu mais tenho gostado no momento, porque é o assunto que eu mais tenho conversado com Deus, assim. O que acontece? Eu acabei de voltar do campo, eu fiquei 2 meses e fiquei 4 meses
tendo aulas, eu estava numa escola, então eu fiquei 4 meses tendo aula, eu fiquei 2 meses no Piauí, e eu sei que a minha vida é de missão integral. Assim, eu já tinha falado isso comigo há um tempo, e quando você começa a viver, você fala, cara, melhor vida do mundo, assim, tem muitas coisas, né? Mas o Senhor faz aquilo ser a melhor vida do mundo. Então, quando eu voltei pra cá, porque assim, só pra contextualizar vocês, depois desse tempo de escola que a gente tem lá, nessa base que eu tava, a gente começa a ser incentivado a perguntar pro Senhor sobre o futuro, né? Então eu tava, Senhor, pra onde que eu vou? O que você quer? E não sei o quê. E nessa empolgação toda de querer ir agora. E aí ele olhou pra mim e falou, Manu, quero que você volte, quero que você resolva algumas coisas da sua vida, quero que você cuide da sua saúde e espere. E assim, pra mim, lá foi um baldão de água gelada, assim, porque eu falei, meu Deus, agora que eu descobri, porque na teoria eu já sabia que era o que você tinha pra mim, mas agora que eu descobri que é o que você tem pra mim, você não vai deixar eu ir agora? Como assim? E aí eu voltei nessa e a gente anda tendo papos bem recentes sobre isso, eu e o Senhor, assim, sobre esse período de espera, mas uma coisa que eu ouvi lá e que acho que é muito do que eu tô vivendo com ele agora, é que o Senhor, ele não quer o meu serviço, o Senhor, ele quer o meu coração, sabe? E eu reconheço que eu preciso estar aqui nesse momento. Uma coisa que a Simone, que é a líder dessa base que a gente estava, Simone Carvalho, ela falou em uma aula que eu não vou esquecer nunca, assim. Ela falou assim, se a gente não sabe ser filho, a gente não serve para ser útil. E eu entendo que esse tempo que eu tô aqui esperando é um tempo que o Senhor tá forjando algumas coisas no meu coração. E ele tá me amadurecendo em algumas coisas também. E, obviamente, ele tá me convidando para consertar algumas coisas da minha vida. Porque a gente sempre tem coisas pra gente consertar. E esse é um momento muito importante pra ele. E eu penso que eu tô parada. Eu falo, eu tô parada. Mas eu não tô parada, sabe? Eu tô vivendo a estação que ele tem pra mim. Porque não adianta uma coisa que eu acho que pra quem faz missão... Eu tô começando agora, mas para quem faz é muito importante de entender, é que não adianta eu oferecer o meu serviço pro Senhor se eu não tô conseguindo oferecer a plenitude do meu coração para ele. Então, não adianta eu ir pro campo com o meu coração do jeito que tá e querer trabalhar para ele, fazer, e as pessoas não sei o quê, e eu não tá com o meu coração nele. O meu serviço se torna inútil. Eu não tô fazendo o que eu nasci para fazer, que é conhecer ele primeiro, para depois fazer ele conhecido, né? Então, o tempo de espera tem sido um tempo de aprender a descansar nele e esperar as direções dele, assim. E mais a fundo, parece que agora ele tá com uma pinçazinha no meu coração, falando, vamos corrigir isso aqui? Vamos arrumar isso aqui? Detalhezinhos que a gente nunca tinha... Porque ele é cuidadoso, né? Então ele tá cuidando do meu coração. Então eu tô vivendo um tempo de esperar deixar ele cuidar do que ele tem que cuidar pra eu poder ir de novo e aquela loucura toda. Entendi. E você falou que é muito importante a gente dar o nosso coração para Deus. Como que eu faço isso? Como que eu entrego o meu coração para Deus? Cara, uma coisa... Eu sempre dou voltas para responder as perguntas, né? Mas eu vou chegar na resposta. Fica à vontade. Isso foi uma pergunta muito legal, porque de um tempo pra cá, eu percebi uma coisa. Eu percebi lá no período dessa escola que eu estava vivendo, que eu tinha uma facilidade muito grande de entregar minha vida financeira para Deus. Muito grande, assim, agora, porque já tiveram muitas coisas. Então, agora, se Deus fala comigo, entra no emprego, não entra, faz isso, faz... Ok. Minha geografia, toma para você, Deus. Onde você quiser que eu esteja, eu estarei e amém. E aí, então, tipo, vai para lá, vai para cá. Ok. Minha formação, quer que eu faça faculdade X? Não quer? Não quer? Amém. Agora, o coração... Eu percebi lá que eu tinha uma dificuldade muito grande. E aí eu comecei a refletir exatamente isso. Tipo, o que é entregar o meu coração? E por que eu tinha essa dificuldade, sabe? E acho que, pra mim, a gente entregar o nosso coração pra Deus é a gente começar a... Deixa eu pensar como que eu vou falar isso. Eu acho que a gente... Eu tô tentando formular essa frase na minha cabeça, mas ela vai chegar. Eu acho que é a gente enxergar o Senhor como o motivo da nossa vida, sabe? É porque, assim, a gente conhece o Senhor
e confia de forma... Eu falo, gente, mas eu posso estar falando de mim, pode ser que você não se identifique, mas pode ser que você se identifique bastante. Mas, enfim, a gente fala que entrega a vida pro Senhor e fala que conhece o Senhor, mas tem áreas ainda que a gente domina. Então, eu vejo que entregar o nosso coração pro Senhor é a gente perder para Ele todo dia, sabe? É a gente acordar e falar, ó, eu não faço questão de vencer nessa área. Então, por exemplo, eu não faço questão de vencer sobre o tempo que você tem para mim, né? Eu falei do campo, então assim, não faço questão de vencer sobre o meu futuro. Vence para mim. Eu entrego para você. Então, é uma questão de você ir de você ir conhecendo o Senhor, buscando intimidade com Ele, perdendo para Ele todos os dias, sabe? Vendo que eu acho que quando a gente vai conhecendo o Senhor assim, Ele convida a gente para fazer uma coisa muito difícil, que é olhar para dentro do nosso coração. E a gente começa a ver o tanto que é terrível, terrível, terrível. E aí, à medida que eu olho pro tanto que eu sou ruim, eu começo a olhar para Deus e ter uma dimensão maior do tanto que Ele é bom. Então, eu vou começando a entregar meu coração para Ele, falando, ó, eu não consigo cuidar, eu não sei resolver isso, eu não sei tratar isso. Por mais que eu consiga parar de praticar o pecado X, a minha natureza eu não consigo alterar, então eu preciso de você. E aí a gente vai entregando aos poucos o coração, entregando aos poucos as áreas da vida e conhecendo o Senhor, e Ele vai tomando conta da nossa vida. Então, acho que entregar o coração... Essa grande resposta é isso. Então, você acha que entregar o coração é conhecer mais a Cristo, e quanto mais você conhece, mais você vê quem você na verdade é e quem você não quer ser. Sim. E aí você vai entregando tudo aquilo que você não pode dar conta, que na verdade é tudo nessa vida. É tudo. Ele é o único que pode me livrar de ser o que eu não quero ser. Então, não tem outra alternativa. Então, entregar o coração seria dar liberdade a Deus. Acredito que sim. Acredito que é liberdade, mas não é a liberdade que a gente fala que a gente dá. Porque a gente é engraçado, né? Como que nós somos engraçados? Senhor, estou te dando liberdade para você mexer no meu coração. Mas nisso aqui, mas desse jeito, mas nesse tempo... Então a gente começa a colocar limitações para essa liberdade que a gente fala que a gente está dando pro Senhor, né? Eu acho que... o homem ainda não... A gente tem uma grande caminhada até conhecer o Senhor como resgatador da nossa vida, né? Então a gente vai achando que a gente dá conta de se resgatar, né? Então a gente vai entregando isso, entregando aquilo. E eu acho que dar o coração é quando a gente fala, não, Senhor, você é o único que dá conta de tudo. Eu não quero dar conta de mais nada. E eu não tô querendo dar conta de nada mesmo, porque... E nesse seu tempo de espera, o que você tem feito? O que fazer enquanto a gente espera? Desse tempo de espera específico vai dar... Não, já fez 1 mês que eu voltei pra BH. E assim, trazendo pra questão de prática, o que eu tenho feito, né? Tenho readaptado a minha vida. Tipo, voltei pra cá, tô voltando a ter contato com os meus amigos, eu tô isso, aquilo, outro. Coisas na prática são coisas normais, mas que são tão espirituais quanto, né? Mas assim, tô voltando. E a minha volta, por enquanto, foi meio tumultuada. Teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, algumas coisas que eu não contava. Mas em relação a tudo, assim, o que eu tenho entendido que o que fazer nesse tempo de espera é se tornar amiga de Jesus, sabe? E assim, eu sei que você pensa que já é, de fato a gente é, mas tem sempre mais. Tem sempre uma amizade mais profunda pra gente ter. Então, acho que no meu tempo de espera, até eu voltar tipo, no seu tempo de espera, se você é uma pessoa que ainda não foi, você fala, Senhor, me chama pra ir, mas ainda não fui. Cara, conheça Jesus, porque esse é o principal da sua vida. Então, seja amigo dele, sabe? As coisas, elas se tornam até mais naturais, porque você começa a ouvir a voz dele no dia a dia e você entende que a espera não é um tempo parado. Você não tá parado. Poxa, se você tá em BH, olha o tamanho do campo que você tem aqui, né? Tipo, olha o tamanho das coisas que você tem. Todo mundo fala isso, mas é real. Tipo, você tem sua casa, você tem os seus amigos, você tem muitos lugares. Belo Horizonte é grande, dá pra você ir pra vários lugares. Então, a espera é um tempo de você buscar uma amizade mais profunda com Jesus e ouvir o que ele quer pra você nesse tempo também. Porque se a gente ficar com a cabeça lá,
Você não vai viver o presente precioso que Jesus tem para você aqui. Você não vai passar pelos processos de maturidade no coração que ele está te propondo para você poder ir. Então, a espera é um tempo que não é parado. Então, o que eu acho que eu estou fazendo na minha espera é tentando conhecer mais ele todos os dias e eu esqueci a palavra, eu acho. Intensificar, não era essa palavra, mas intensificar mais a nossa amizade. Entendi. Então, só resumindo um pouquinho da história da Manu para vocês. Manu é uma jovem que conheceu Jesus muito cedo, com seus 7 anos, cresceu nesse relacionamento com Cristo e o Senhor começou a levá-la ministerialmente para evangelismos e voltar os olhos dela para as missões. Então, há mais ou menos um mês atrás, ela fez um intensivão, né, de 2 meses numa escola de missões, numa escola missionária em outro estado, diferente do nosso. Nós estamos aqui em Minas Gerais. Ela fez no Piauí. E ela foi incendiada nessa escola. E pensando que Deus já levaria ela para todos os lugares do mundo. Mas o Senhor disse, espere. E agora ela volta para o BH. Está justamente nesse período, nesse processo. Ela não sabe em qual momento exato Deus a enviará, mas ela está dispondo o coração dela e dizendo que o mais importante disso tudo, e nessa espera que não é algo fácil, né? Porque tem ansiedade, tem tudo, manter o seu coração em Cristo, manter a sua amizade, o seu relacionamento com Jesus e ouvir o que Ele está te falando hoje, porque existe algo a ser feito hoje. Sim. Então, existe um campo missionário em BH também, ao redor da sua casa. Mas, além disso, o principal é o relacionamento com Cristo. Com certeza. É isso, Manu? Não faz sentido viver em missão se você não tem um relacionamento com o dono da missão. Não tem porquê. Não tem porquê. Totalmente isso. E nessa escola que você fez, o que mais te impactou, o que você aprendeu? Eu acho que a escola, ela é dividida em 2 períodos, né? Nós ficamos 4 meses em Chapada dos Guimarães, que é onde tem essa base, e a gente ficou tendo um período teórico, onde a gente teve muitas aulas. E nesse período, o que me impactou foi justamente entender que o Senhor... Porque parece uma coisa simples de falar, né? Mas que o Senhor, Ele não queria o meu serviço. Que Ele queria o meu coração. Que tem tanta coisa para ser mexida no meu coração, sabe? E, inclusive, quando Ele começou a mexer... dói. Mas é muito bom. E aí, eu acho que foi... A importância da gente conhecer o Senhor para que a gente fale dele também, sabe? Então a gente tinha muitas aulas e eu fui vendo o quanto eu precisava dessas aulas e o quanto eu preciso de continuar me esforçando em conhecer o Senhor para que eu possa fazê-lo conhecido. E aí a gente entra no período prático, que foi esse período que eu passei no Piauí, foram 2 meses, né? E aí a gente serviu a uma outra base lá. Pode falar o nome? Pode. É a Farlands Nordeste. A gente serviu a Farlands lá e, cara, o que me marcou, acho que de tudo. Hoje eu até mandei mensagem lá no nosso grupo do Piauí pra falar, gente, conta aí o que marcou vocês lá e tal, pra eu... E todo mundo falar a mesma coisa. Eu acho que o que mais marcou a gente foi o fato de ver, querendo ou não, a gente foi pra um lugar onde as pessoas não olham muito, né? Tem muita desigualdade social, é um povo que a galera não... E ver que o Senhor está olhando para eles, a gente teve muitas palavras. Nós éramos 9. Nós éramos 9 lá nesse... A gente se dividiu, então antes eram 33 no teórico, depois ficou 9, cada um foi para um canto assim. E lá o Senhor falou com cada um de forma individual a mesma palavra, que é quando o anjo do Senhor aparece para Agar lá no deserto. E aí ela faz aquele altar pro Deus que me vê, né? E acho que o que mais me impactou foi ver, tipo assim, Deus olha para essas pessoas, Deus olha para todas as pessoas, e Deus olha com amor e Ele não tá parado, Ele não tá, tipo assim... Tá me dando branco, tô um pouco nervosa, mas Ele não tá... indiferente, ele não está indiferente ao que essas pessoas estão passando. Então acho que o olhar de amor do Senhor pelas pessoas, assim, foi o que mais marcou em tudo. E nas suas experiências de evangelismo aqui em BH, tem alguma experiência, algo que te marcou? Cara, eu acho que a gente entra na mesma questão, né, sobre
o amor do Senhor marcar, mas teve um carnaval que a gente saiu, contando uma experiência mesmo, teve um carnaval que a gente saiu, acho que foi o carnaval do ano passado. A gente foi fazer o evangelismo nesse carnaval. E tem aquela coisa toda, né? De, vamos fazer o caça ao tesouro, não sei o quê. E o Senhor falando, fulana, de fantasia de panda, não sei o quê. E a gente foi... E a gente foi nessa empolgação, assim. E o evangelismo, ele foi acontecendo e foi muito bom. O Senhor foi encontrando pessoas. E às vezes era palavra de conhecimento, às vezes era isso, a gente ia, aquilo outro. Só que no final do evangelismo, a gente falou, não, vamos continuar. A gente não para, vamos continuar. E a gente se juntou num grupinho dos resilientes, os que ficaram para continuar, porque já tinha passado o horário que a gente combinou. E a gente começou a conversar com uma pessoa, né, que é um menino que ele não conheceu Jesus, mas não tá mais na igreja e tudo. A gente começou a conversar com uma pessoa, ele começou até a brincar com a gente, assim, ele já tava bêbado, assim, aí ele começou a brincar, tipo, as pessoas passavam, ele ficava, conversa com eles não, que eles são crentes e tal. E a gente fez uma roda e começou a conversar com ele, e de repente essa roda, sem a gente chamar, ela foi se expandindo, e na roda só tinha 2 tipos de pessoas, tinha nós, né? E tinha 2 tipos de pessoas, ou desviados ou ateus. E se fez uma roda disso. E assim, nessa roda, a gente não teve pessoas que, vou confessar Jesus agora e tudo. Mas me impactou muito, porque as pessoas começaram a chegar e elas começaram a perguntar. E eu vi que o evangelho, ele atrai muito as pessoas, sabe? Ele por si só, ele é muito atrativo. Ele não precisa de muito enfeite ou muitas coisas, e as pessoas começaram a chegar nessa roda e elas começaram a realmente querer ouvir o que estava acontecendo. Então a gente saiu de uma rodinha pequenininha, eu acho que nós éramos uns 5, assim, os que estavam ainda no evangelismo. A gente saiu de uma roda, os 5 mais esse menino que entrou, foi o primeiro da roda, até de verdade umas 15 pessoas para mais, assim, a roda ficou muito grande. E no meio do negócio, ele, que tava mandando o povo já se afastar, ele já ia chamando ele, vem cá que eles têm uma coisa para falar com vocês. Então, acho que de evangelismo de rua tem muita experiência, acho que tem, assim, tem cura, tem palavras de conhecimento, tem tudo, mas da simplicidade do evangelho, assim, do tanto que ele é realmente uma boa notícia para as pessoas, essa vira a experiência que mais me marcou. Muito legal. Então, nessa roda, você disse que tinha ateus e pessoas que já tiveram contato com o evangelho e se desviaram. E qual que é o desafio de você pregar para uma pessoa que não acredita em Deus ou em nenhuma outra crença? Como pregar para um ateu? Não tenho especialização em como pregar para ateus. Eu tenho amigos meus que, se você sentar, você pode ficar horas e tudo, mas para mim, para um ateu e para uma pessoa que crê num Deus que é uma energia ou só conhece Deus de ouvir falar e da mãe, do pai que ouviu, para mim a resposta é a mesma, é o evangelho. Do jeito que ele é, sabe? A intenção de quando a gente... É porque a gente acha que quando a gente vai pregar pro ateu, quando a gente não teve experiência, a gente acha que a gente vai ter uma discussão teológica. Aí ele vai começar a falar e você vai ter que rebater. E que o Big Bang não foi o Senhor que criou o mundo, e vai começar aquela coisa e ele vai... Só que, gente, o evangelho, ele é tão suficiente nessas situações, sabe? É você sentar com a pessoa e falar, eu creio nisso aqui, nesse Deus que virou homem, nesse Deus que isso, que aquilo outro. Porque o poder de convencimento, ele não tá na gente. Uhum. Então, quando você entende a suficiência do evangelho, você entende que, meu filho, você pode falar lindo, você pode estudar o que for que você tiver estudado. Estudem, mas isso não é o principal, sabe? Você pode rebater todos os argumentos que ele tem. O seu objetivo não é ganhar uma discussão, o seu objetivo é falar de Jesus. Então, o evangelho, gente, para uma pessoa que não conhece Jesus, ou para uma pessoa que acha que conhece, ou uma pessoa que não acredita, o evangelho. Às vezes tem os que vão querer discutir? Tem. Eu, pessoalmente, não sou a maior fã da discussão na rua, que eu não acho que ela é tão eficaz, porque eu acho que já ultrapassa, assim, porque a pessoa ela só vai querer te rebater. Então, a gente encerra com amor a conversa ou tenta levar para outro rumo. Mas, em suma, assim, prega o evangelho, fala o que você sabe, fala o que você acredita e amém, você já tá fazendo uma coisa muito boa.
Legal, então não tem diferença de para quem anunciar. A gente simplesmente anuncia o evangelho no amor Sim. e o Espírito Santo faz a sua parte. A gente faz a nossa, ele faz a dele. É óbvio que, assim, na hora da gente falar, à medida que a gente vai pegando experiência em evangelismo, a gente vai criando uma maldade, uma expertise, assim, de você saber, tipo, você tá conversando com fulano, então você vê, ah, não, a mãe desse já foi crente. Crente da onde? Como ela falava? Então você vai vendo, a mensagem, ela é sempre a mesma. Por favor, gente, a mensagem, ela é sempre a mesma. Mas a forma como você vai transmitir essa mensagem, ela pode ir mudando. Então você vai, com o repertório que você tem na sua cabeça, com a ajuda do Espírito Santo aí, e vai passando. Então, se você vê que é uma pessoa que já creu, você vai ter um tipo de linguagem com ela. Você viu que ela não creu, porque não dá pra chegar no ateu falando, e o Espírito Santo convenceu o meu coração, ele não vai entender, mas dá pra eu chegar numa pessoa que já conheceu Jesus e não tem contato com ele e falar, olha, o Espírito Santo me trouxe aqui pra falar com você. Então, a mensagem, ela vai ser sempre a mesma e ela é mais que suficiente. Só que a forma como você vai levar, você vai ali se moldando, assim, de acordo com o ambiente pra poder chegar nelas. Ah, legal. E você disse muito sobre ouvir a Deus. Como eu posso ouvir a Deus? Ouvir a Deus parece, quando a gente começa assim, parece complexo, né? Tipo, nossa, como vou ouvir a Deus? Mas é uma coisa tão sem mistério, porque um desejo muito grande do nosso Deus é falar com a gente. Ele tem um desejo muito forte, muito maior que o nosso de relacionamento. Então, o ouvir a Deus, ele vai dessa disposição, tipo, Deus, eu quero te ouvir. Vamos falar comigo? E aí, óbvio que a gente tem as disciplinas espirituais e a gente pode usar e abusar delas. Então, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou ter meus tempos de oração. Mas o coração disponível, assim, sabe? E reconhecer, tipo, ó, Espírito, eu não tô sabendo como eu vou te ouvir, eu não sei te ouvir, eu não sei se vai chegar na minha cabeça, porque a gente tem essa, vai ser uma voz, vai chegar na minha cabeça, vai ser no meu ouvido, vai ser no meu coração. O Cantarino, ele até fala uma coisa, né? Ele brincou com a gente um dia, eu tive uma aula com ele falou assim, a gente fica, é coisa da minha cabeça, é óbvio, gente, o Espírito vai falar por onde você pensa. Ele brincou assim, mas nas multiformas que ele vai falar, a gente só tem que lembrar que o desejo dele é falar. E se o desejo do nosso coração for ouvir, a gente vai ouvir. Não tem... Poderia ser uma resposta mais complexa, mas não tem tanto mistério. É o coração disposto. Às vezes você se esforçar, você buscar, você bater na porta. Mas ele vai falar. Uma hora ele vai falar e vai chegar e você vai saber. A gente fica, como eu vou saber? A gente vai saber. Amém, amém. Eu acho que na medida que você começa a escutar a voz do Senhor, você vai conseguindo identificar. Vai discernindo, sim, né? Você consegue aos discernir o que é a voz do Senhor, o que não é. O que é a minha cabeça, o que é. Sim. No início a gente tem essa confusão, né? E quando a gente começa assim a ouvir, a gente fala, Senhor, eu tô te ouvindo, eu estou me ouvindo, eu estou ouvindo coisas que eu não queria ouvir, o que eu tô ouvindo? Mas é a convivência, né? É uma coisa bem clichê que todo mundo fala, mas é verdade. Se eu fecho os meus olhos nessa sala agora e você fala comigo, se eu tenho o costume de falar com você, eu vou saber que é você falando comigo. Então, acho que é uma questão de convivência. De relacionamento. Né? E acontece da gente ter relacionamento com Deus de muito tempo e às vezes a gente para e fala, não, isso aqui sou eu. Isso aqui... Mas a gente vai, volta pra ele, busca de novo, fala, não, se for você falando comigo... Dá pra confirmadinho aqui que o Senhor, ele entende muito a nossa humanidade, né? Ele fez a gente assim, então a forma como, não falo em relação ao pecado, mas eu falo a forma como a nossa cabeça funciona e que às vezes a gente precisa de Senhor, é você mesmo? Ele entende, então ele vai descendo assim no nosso nível de fé e ele vai falando com a gente da forma que a gente vai saber escutar, o que ele vai ensinar a gente a escutar, né? Sim. Que legal, que legal. Muito obrigada, viu? A gente precisa encerrar por conta do tempo, infelizmente. Mas eu queria que você compartilhasse um pouco, de uma forma geral, assim, o que você tem aprendido em todo esse tempo de caminhada com o Senhor e depois deixasse um conselho para quem nos escuta. Beleza, caraca. Eu já sabia que eu ia ter que responder isso, gente, mas a hora que chega... Eu acho que o que eu tenho aprendido com o Senhor é que a gente começa a conhecer Ele e coloca o Evangelho como uma coisa muito complexa e muitas coisas. Então, o Evangelho é pregar, o Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo. Mas o que eu tenho entendido
mesmo andando tanto tempo com o Senhor, é que Ele é o Evangelho, e eu preciso me lembrar todo dia que eu preciso de contemplá-lo e que eu preciso de ter um tempo de deleite com Ele, porque o Senhor é o Evangelho. Deus é o próprio Evangelho, e não faz sentido eu viver algo se eu não tenho um relacionamento intenso com Ele, se eu não tenho tempos com Ele, sabe? Se Ele não é o principal na minha vida. Eu acho que o que eu tenho aprendido nesse tempo todo é essa coisa mais básica, é o início, é o Evangelho, que é Ele, que é ter dele, aprender dele e andar com Ele. E o conselho? Aprenda a se deleitar no Senhor, porque Ele é o Evangelho. Eu tô repetitiva, mas é verdade, sabe? Eu sei que a gente se empolga muito e quer ir pro campo, e quer pregar na rua, e quer conhecer, e quer compartilhar o que a gente sabe, às vezes, num púlpito, ou na célula, ou nisso ou naquilo. Mas a principal razão da sua existência, ela tem que ser o Senhor. E quando ela se torna o Senhor, tudo começa a fazer mais sentido na sua cabeça. E a vida que a gente achava que era pesada começa a ficar leve. As conversas que a gente achava que tinham peso de performance, sabe? Eu tenho que saber falar do Senhor. Elas começam a ficar mais leves porque você fala daquilo que você ama e daquilo que você conhece. Não só intelectualmente falando, mas de provar. Então, eu sei que você tem muitos planos com o Senhor e isso é maravilhoso, mas volta um pouquinho, olha para o seu coração e vê o que tem sido maior, sabe? Se é o seu deleite no Senhor, se é o seu prazer, seu tempo com o Senhor, o seu conhecimento nele, assim, que é o que tem de mais precioso, ou são as coisas dele. E vai redirecionando. É muito bom a gente amar as coisas do Senhor, é muito bom a gente se envolver com as coisas do Senhor, mas, em primeiro lugar, amar ele e se envolver com ele. É o melhor para a nossa vida. Depois ele vai guiando e vai ficando legal. Acho que é isso. Amém. Manu, muito obrigada, viu? Que Deus possa continuar te abençoando, te guiando, que você continue discernindo a voz dele, Amém. Principalmente discernindo o tempo certo de agir, Amém. né? Que o Senhor possa te capacitar, que você tenha ainda mais dons e que o Senhor flua através da sua vida, que você seja de fato, a sua vida seja para a glória dele. Amém. Ai, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Que o Senhor abençoe vocês e até a próxima.